Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias. Que bom nos encontrarmos no programa Oração Pai das Misericórdias. Hoje é dia 10 de dezembro, é uma quinta-feira e tradicionalmente na Canção Nova nós vivemos a quinta-feira de adoração. Nos voltamos ao mistério de Jesus sacramentado, Jesus presente no sacramento da Eucaristia, tendo presente que a coisa mais importante é comungarmos o corpo e o sangue de Jesus. Mas, em comunhão com o mistério eucarístico que nós celebramos na Santa Missa, a Igreja também nos proporciona a oportunidade de adorar Jesus sacramentado. Essa Eucaristia que fica em nossos sacrários, como por exemplo aqui no sacrário que temos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Isso, essa Eucaristia, essa reserva eucarística, ela antes de tudo é destinada para a comunhão dos idosos, dos enfermos, daqueles irmãos e irmãs que por diversos motivos não podem frequentar a igreja, não podem vir ao santuário, não podem frequentar as paróquias, as capelas, as comunidades eclesiais, não podem por diversos motivos. E aí, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão prestam esse lindo serviço de visitar os enfermos e levar a Sagrada Comunhão. Mas também a reserva eucarística é uma oportunidade para que nós, quando visitamos uma igreja, um santuário, nós, nos deparando com o sacrário, podemos ali fazer o nosso momento de oração, de adoração, de comunhão com Jesus sacramentado. Para que nós possamos viver mais intensamente esse amor a Jesus, o Filho por excelência do Pai das Misericórdias, vamos meditar o Evangelho de hoje. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 15. Mateus 11, de 11 a 15. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, nós estamos vivendo um novo ano litúrgico. Este ano litúrgico se iniciou com o primeiro domingo do Advento. Já estamos na segunda semana do Advento, preparando-nos para o Natal do Senhor, mas também, uma vez que nós somos peregrinos neste mundo, também o tempo do Advento nos alerta para uma verdade de fé, que um dia Jesus virá em glória para julgar os vivos e os mortos, para estabelecer céus novos e uma terra nova. O dia glorioso do Senhor nos convida, portanto, à vigilância, à preparação, porque é um dia que nós não sabemos quando ocorrerá. A não ser o Pai das Misericórdias, só Ele o sabe. Nesse tempo do Advento, a figura de São João Batista é uma figura colocada em destaque pela Palavra de Deus, pelo Evangelho que nós iremos ler, que nós iremos proclamar na igreja durante as Santas Missas neste tempo do Advento. Como Jesus nos apresenta no Evangelho de hoje,
João Batista é um homem de grande valor. Ele foi escolhido por Deus para ser o precursor do Messias, para preparar um povo disposto pela fé para acolher na pessoa de Jesus a manifestação do Messias Salvador. E ele, João Batista, assim o fez, ministrando um batismo de conversão ali, às margens do Rio Jordão. Toda a igreja, irmãos e irmãs, recebeu, toda a igreja, o dom do Espírito Santo com uma missão profética, para profetizar como João Batista que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a Ele que nós devemos adorar, é a Jesus que nós devemos seguir, é a Sua palavra que nós devemos testemunhar no mundo em que vivemos. Portanto, nós que somos cristãos, cristãs, discípulos e discípulas de Jesus, devemos também assumir com toda a igreja nossa missão profética, como fez João Batista. E dessa forma, nós estaremos fazendo comunhão com o reino dos céus. João Batista exerceu uma missão extraordinária, maravilhosa. Quantas e quantas pessoas se converteram à fé de modo a crer em Jesus como Messias Salvador. Porém, Jesus também nos ensina no Evangelho de hoje que o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. O que isso significa? Irmãos e irmãs, ter comunhão com o reino dos céus, antes de tudo, é graça de Deus, mas é também esforço. É também esforço. Nós precisamos não ser violentos no sentido de agressivos em relação às pessoas e assim por diante. Não, não é isso. Não é esse tipo de violência que Jesus fala no Evangelho, mas a violência no sentido do esforço. Fazer violência em relação à nossa natureza pecadora, no sentido de renunciarmos com força, com coragem, renunciarmos àquela inclinação ao mal, àquela inclinação ao pecado, porque o pecado nos afasta do reino dos céus. Sermos violentos no sentido de perseverarmos dia após dia, custe o que custar, na vivência do bem, no testemunho da fé. E assim estaremos conquistando o reino dos céus, onde João Batista já se encontra. E assim estaremos realizando também a nossa missão profética com toda a igreja. Pedindo a Deus essa graça, rezemos juntos a oração Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Ó Pai das misericórdias, abençoai os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai também a água, para que, pelo poder do Espírito Santo, este sacramental nos ajude a viver a missão profética no mundo em que vivemos. E sobre vós, filhos e filhas do Pai das misericórdias, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.